Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 547 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a nossa programação Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 12, versículo 50, com o tema Vontade Divina e Realização. No autodescobrimento de hoje, José Honório fala um pouco sobre o despertar espiritual, baseando-se no livro Lições para a Felicidade, de autoria da nossa querida Joana de Ângeles. No Minutos com Joana de Ângeles, Denise Lino nos apresenta o livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco. No quadro Cidadão do Universo, Tiago Toledo nos mostra que não está fácil para ninguém, mas que podemos agir para diminuir as nossas dificuldades. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Vontade divina e realização. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. Vamos agora por partes. Porque qualquer que fizer. Ora, Deus não faz distinção. Jesus deixa nessa frase isso bem claro. Não é o participante deste ou daquele grupo religioso. Qualquer um que fizer, disse Jesus. Lembremos-nos do convite. Se alguém quiser vir após mim, como está em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Fazer significa realizar, materializar, dar expressão. Muitos ficam só na intenção e não fazem nada. Segundo o livro dos Espíritos, Deus julga as intenções, mas recompensa de acordo com as obras. Não vale o pretendo, ou simplesmente vou fazer depois, ou tenho vontade, se pudesse. O importante é produzir, é obrar para Deus. E Jesus prossegue: a vontade de meu Pai. Os discípulos procuram cumprir as instruções do Senhor. Na ânsia de aprender, obviamente, alunos e mestre estão sintonizados, não é verdade? Conferindo assim novas dimensões à vida e à criatura, como aprendemos em João. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, disse Jesus, como está em João, capítulo 6, versículo 38. O objetivo de Jesus era fazer, e continua sendo, as determinações do Pai. Sintonizando-nos com Ele, estaremos fazendo, obviamente e logicamente, o mesmo, e passamos a ser seus irmãos. A fixação do objetivo no aprendizado e a determinação em alcançá-lo constituem a força que superará o desânimo ou a ansiedade no caminho que nós temos a percorrer. É esta força, meus irmãos, que,
na forma de comando, direcionador e operacional, proporcionará que cada qual atue em consonância com os ditames de Deus, recolhendo dele os caracteres da redenção. E o texto prossegue: que estais nos céus. Observemos que Jesus não diz céu, mas céus, no plural, porque não se refere apenas aos planos espirituais mais elevados, mas a todas as expressões da natureza que mostram a realidade e a presença de Deus. Onde está o equilíbrio, o belo, o harmonioso, aí se encontra Deus. Ao buscá-lo em nossos pensamentos, movimentamos o espelho da alma, ajustando-o na direção do mais alto. Neste divino movimento, abrem-se para o espírito, ao nível das vibrações, as faixas representativas dos céus, em cujas reentrâncias identificamos o Pai Celestial dentro de nós mesmos, a irradiar amor, trabalho, esperança, segurança, reconforto, bem-estar e muito mais. Em abençoada indução às mudanças de comportamento e consequente sensibilização para o cumprimento da parte que nos cabe na obra da criação, ajustando-nos a tais necessidades no palco da vida, para além das intenções, estaremos obviamente sintonizando com o pensamento dele, de Deus, em suave transporte de alegria espiritual. E Jesus finda: este é meu irmão, irmã e mãe. Ora, os laços consanguíneos ficam restritos à sua verdadeira função, união temporária de espíritos geralmente devedores, com vistas ao aperfeiçoamento de cada um. Neste ponto, temos muito valorizado a atuação de Maria, legítima irmã espiritual do Divino Mestre. Aceitando a missão de ser mãe dele, realizava a vontade de Deus junto a nós. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Preciosa lição de desapego, de amor fraterno, de universalismo. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30. A abordagem deste assunto por Jesus apresenta um círculo de valores que toca essencialmente a individualidade em sua essência espiritual, projetando-nos para fora dos aspectos familiares convencionais. Passamos a interrelacionar no piso das dimensões vibratórias, compensadas com quantos operem na mesma faixa. É a questão da família espiritual, que é muito mais verdadeira e muito mais rica e também numerosa com relação à família consanguínea, à família de sangue. Os laços se estreitam e se fortalecem em configuração peculiar de onde surgem irmãos na soma de sustentação e segurança da tarefa, irmã no processo de complementaridade, proporcionando pleno atendimento pela troca dos componentes razão e sentimento. Mãe, quando na relação entre os seres a vibrarem na mesma dimensão de entendimento, um deles sugere ao impulso do amor o caminho ou a ação capaz de gerar as mais abençoadas indicativas de trabalho no engrandecimento da obra de Deus. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz,
luz, semeia a paz com Jesus. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros ouvintes, que estejam todos na paz do nosso irmão Jesus e que Ele nos fortaleça sempre nos momentos de inseguranças, dificuldades, que essa vida material nos coloca na nossa caminhada. Hoje estou trazendo uma reflexão do livro Lições para a Felicidade, de Joana, e o capítulo 5, titulado Perturbação Espiritual. Joana coloca: diante da inevitabilidade do fenômeno da morte, devem todas as criaturas habituar-se à reflexão em torno do despertar espiritual. Conforme seja vivenciada a existência, assim será o acordar além das vibrações do mundo físico. Não existe milagres que beneficiem alguns eleitos em detrimento dos demais. Cada ser carrega em si mesmo as algemas e as asas de que se utilizará após a morte do corpo físico. A perturbação espiritual que acompanha o ser que sai do casulo orgânico pode ser de pequeno ou demorado curso, conforme a necessidade do despojamento das imperfeições que lhe tisnam o caráter e o vincula ao magnetismo das paixões inferiores ou às vibrações enobrecidas que lhe eram peculiares. Pensar na morte e no despertar deve fazer parte da agenda de reflexões de todos nós, porque ninguém se eximirá à desencarnação, preparando-se desde agora para o seu momento que, por mais se demore, chegar-lhe-á fatalmente. O que Joana nos traz nesse trecho? Ela nos traz que a morte ela é inevitável. Quando nós estamos aqui, habitando esse corpo orgânico, essa roupagem do mundo material, que é necessário para nós podermos agir, exercitarmos as atividades do dia a dia. Se nós não tivéssemos esse corpo, o nosso espírito não poderia manifestar essas atividades, essas ações. Então, precisamos desse corpo para expressar nossos sentimentos, nossos pensamentos e para agirmos, fazermos as atividades do nosso dia a dia. E ela nos traz uma reflexão que a forma de como nós agimos aqui no mundo material se dará o nosso despertar no mundo espiritual. Porque não é eu morrendo que eu deixo de pensar diferente, de agir diferente do que eu ajo neste mundo. Eu apenas só fiz passar, transpor esse portal do mundo material para o mundo espiritual. Muitas vezes nós ficamos apegados a situações, aquelas vinganças, aquelas mágoas, e quando nós chegamos no mundo espiritual, nós estamos com esses mesmos pensamentos. Então, o nosso despertar espiritual, ele vai estar muito ligado àquilo que nós estamos carregando nos nossos corações. Lembra quando Jesus nos diz, aquilo, vamos carregar, vamos levar aquilo que a ferrugem come, que os ladrões roubam. Então, muitas vezes, e aqui eu lembro, o Senhor, que desejo dele, ele tinha um pequeno sítio, era que os filhos continuassem a cuidar desse sítio, mas não era o interesse dos filhos, cada um tinha seguido sua profissão distinta, e ele vivia, o tempo passando, e ele nessa expectativa, porque o sítio para ele era uma realização da vida dele.
mas não era dos. Então, muitas vezes, né, eu estou trazendo que às vezes a gente nem imagina que isso pode dificultar a nossa chegada lá. Porque eu criei uma expectativa aqui, que meus filhos dessem continuidade cuidando desse sítio. Ao desencarnar, quando eu chego lá, esse meu apego, esse meu desejo, quando eu escuto ou recebo as vibrações de que não foi dado continuidade, que os filhos não quiseram continuar, isso muitas vezes me deixa perturbado. Então, nós precisamos, a cada dia, esse convite da reflexão dela e Joana, para que nós comecemos a nos desapegar de questões que são nossas e que nós não temos que delegar para terceiros, porque são apegos. A gente sempre só imagina apego em questões de dinheiro, em questões de objetos, mas muitas vezes esses apegos afetivos, eles dificultam tanto quanto. Então, que nós comecemos a ter para nós, né, claro, que a nossa parte nós vamos fazendo, mas não podemos exigir do outro aquilo que o outro não está preparado para dar. Nós devemos dar as nossas orientações, encaminhando, dando bom caminho, mas cada um vai fazendo as suas escolhas. E aí, Jesus, né, nos orienta sempre, nós nas nossas dificuldades, nas nossas caminhadas difíceis, nós busquemos, né, o seu auxílio, a sua orientação e a intuição, para que nós possamos fazer essa travessia de forma mais amena, mais leve, na confiança de que a nossa parte nós cumprimos. Possamos chegar lá com uma bagagem leve, com a bagagem harmoniosa. Que a paz, que a luz do nosso irmão maior Jesus esteja conosco hoje, que assim seja. Você está convidado para um momento de reflexão e transformação. De 29 a 31 de agosto de 2025, acontece o Seminário Espírita Paraibano, com o tema Tempo de Autoencontro. O evento traz presenças confirmadas de grandes nomes como Alexandre Fontoura, Joédila Rodrigues, Maíse Braga e Rossandro Klinge. E será realizado na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa. O seminário é uma oportunidade ímpar para a conexão consigo e com os ensinamentos espíritas. Garanta já a sua inscrição. Mais informações no site da Federação Espírita Paraibana. Não perca! E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Essa não estava prevista não, mas foguei também. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Xalalala, xalalala,
Hoje acordei feliz, só pra poder sentir o sol me abraçar, me levar. Despertei em mim todo um prazer em conviver, me conhecer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites, descobrir novos caminhos, rever minhas crenças, tomar o meu leme, topando pagar o preço que for, pra ser feliz, ser feliz, buscando sentir sempre em mim luz, paz e amor. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites, descobrir novos caminhos, rever minhas crenças, tomar o meu leme, topando pagar o preço que for, pra ser feliz, ser feliz, buscando sentir sempre em mim luz, paz e amor. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Todo dia com o sol renascer, todo dia com o sol. Parará paueira, parará paueira, parará paueira, paueira. Há tempo, pare pra pensar o que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? E em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, por que você amou. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar o que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus quem pôs o sofrer. É tempo, pare pra pensar. Há tempo,
pra pensar o que faz da vida. O que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus quem lhe pôs um sofrer. É tempo, pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar o que faz da vida. O que faz da vida. Da vida. Da vida. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Depende de Você, com Ariovaldo Filho, Receita para a Paz no Mundo e O Não da Vida, com a banda Sentido Contrário. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. No programa de hoje, vamos apresentar o livro Vida Plena, que é o último livro deste espírito psicografado por Divaldo Franco. O livro Vida Plena foi lançado no segundo semestre de 2021 e o seu prefácio está datado do dia 20 de maio daquele ano. Portanto, uma obra que veio aí sendo produzida, psicografada ao longo do ano de 2020, provavelmente a partir do final de 2020, quando foi lançado também da psicografia de Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, obra esta do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E na sequência, para termos um livro com prefácio datado de 21 de maio, certamente ao ter terminado a psicografia de No Mundo do Rumo de Regeneração, Divaldo dedicou-se ao Vida Plena. É importante destacar que esse livro compõe um dueto com o Vidas Vazias, que foi o livro lançado no início de 2020, no primeiro semestre, entenda-se por início, primeiro semestre, porque o prefácio é de 10 de março daquele ano. Então temos assim, da obra de Joana de Ângeles, nesses 2 anos da pandemia, o Vidas Vazias, de 2020, e o Vida Plena, que é a sua obra de 2021. Temos nesse livro 30 capítulos, que é o formato através do qual Joana vem escrevendo a maior parte de seus últimos livros. E nesse livro nós vamos ter temas extremamente importantes que vão se remeter ao título que é o Vida Plena. No próprio prefácio, a mentora já diz: vive hoje como se fosse o último dia da tua organização fisiológica. Vive exuberante enquanto é ocasião para a tua existência. Vive confiante em Deus, mantendo a certeza da sua vitória sobre todas as vicissitudes. A vida é inextinguível. Esses são os 5 primeiros parágrafos da abertura de Vida Plena, em que a mentora vai, digamos assim, exaltar essa condição de vida em sintonia, essa condição de vida reconhecendo a nossa origem, que é uma origem espiritual. Nós somos, de fato, um espírito revestido de corpo. E aí, ao final do texto, encerrando a apresentação, a mentora diz que utiliza-se de 30 temas para que se alcance o bem viver e expõe esses 30 temas à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, reafirmando com isso, como ela própria diz,
que Jesus é vida e abundância. Então nós temos aí um presente de Joana de Ângeles para nós, nos recomendando essa vida plena, que certamente vai numa direção antagônica ao que significa plenitude no materialismo, que é o ter o aqui e agora. A plenitude, para a perspectiva espírita, é uma vida que considera que estamos em trânsito na Terra e que todos os minutos dessa existência devem ser aproveitados no sentido do bem viver espiritual, para que nós possamos de fato alcançar a condição de viver consoante a condição de espírito. Passando então à apresentação dos capítulos, nós temos aqui alguns muito interessantes, com títulos relativamente próximos a outros que Joana já escreveu, mas é importante a gente dizer aqui que mesmo quando Joana repete um título de texto, isso não significa que as ideias se repetem. Nós já apresentamos isso em vários dos nossos comentários aqui sobre os seus livros. Então, só para que todos tenham uma ideia, nós temos aqui o capítulo 1, Ser Fiel até o Fim. Depois temos Influências Espirituais, em que ela discorre sobre obsessão. Todos exultam. Temos Bem e Mal. Temos Paisagem Mental, Aflições, que é título de muitos capítulos em vários livros de Joana. Vida e Imortalidade. A imortalidade é um tema que Joana apresenta reiteradamente nos seus livros. Temos o capítulo 15, que é o capítulo sobre Jesus, e aí muito interessante que esse capítulo esteja aí no meio do livro e não no final. O último chama-se Missiva do Amor, mas temos aqui um capítulo que destacaríamos pelo seu título, que é Psicologia do Envelhecimento. Vejamos que significativo um capítulo sobre isso, no âmbito de uma obra que é, por natureza, psicológica, psicografada por um médium que está numa velhice avançada. Para o programa de hoje, nós queríamos destacar o capítulo intitulado Ser Leal, que é o 22, no qual ela discorre sobre a fidelidade à fé e nos pareceu fazer uma análise extremamente original sobre a figura do samaritano na parábola do bom samaritano. Extremamente original, eu digo, por já ter lido muitas interpretações dessa parábola e nunca ter encontrado o direcionamento, a luz que Joana coloca sobre o samaritano como alguém que era fiel à sua fé, aos ensinamentos que ele havia recolhido naquele grupo social e religioso no qual ele estava reencarnado, que era o grupo dos samaritanos, que rivalizava com os judeus no que diz respeito ao lugar onde adorar Jesus. Havia uma disputa entre outros aspectos. Os samaritanos faziam isso na Samaria, no seu santuário no Monte Gerizim, e os judeus faziam isso nas suas sinagogas e no templo em Jerusalém. Mas diz Joana que o samaritano foi fiel à Torá, que ele conhecia, texto no qual se recomenda o amor ao próximo. E ao acolher aquele homem que estava espoliado, espancado e jogado ao caminho, o samaritano teria sido fiel à sua fé. Amigos, eu me coloquei numa posição de profunda reflexão, eu diria, quando li isso, me perguntando o que significa ser fiel aos ensinamentos de Jesus, o que significa ser fiel ao Espiritismo. Quais são os princípios que norteiam a minha vida? Lendo com Joana, quando ela disse: o samaritano era leal à sua crença, agia fiel ao seu comportamento, fez-se-lhe próximo do seu próximo e o ajudou. Não importa quem era o homem, porque o caído, o espoliado, nós não sabemos se era judeu, samaritano, se era gentil. Quem era esse homem? Ele não tem identidade, ou seja, ele é a configuração perfeita do próximo. E aqui, ao nos colocar luz sobre esse personagem, Joana nos remete a uma autoanálise sobre a nossa fidelidade aos ensinamentos de Jesus. É isso, amigos. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. É uma honra poder estar aqui. Semeia sempre com humildade e paciência. Imagina o universo. Agora imagina tentar repetidas vezes ser uma pessoa melhor. Tente outra vez.
vez e ainda assim não conseguir. Você já se pegou nessa situação? Tá desanimando? Relaxa, amigo, que não tá fácil pra ninguém. Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Volta e meia acontece comigo e talvez já tenha acontecido com você. Aquele momento que a gente pensa, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. O fato é que quanto mais eu supero as enrascadas da vida, mais eu me conheço. E aí, mais eu descubro novos problemas a serem solucionados. Mais eu descubro o quanto de impaciência, de ansiedade, de incompreensão ainda existe no meu coração. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com o orgulho e com a rigidez. Numa hipótese de uma pessoa que a gente vai pegar aqui para o roteiro, né, e falar da dificuldade dessa pessoa. Suponhamos que seja eu. Meu esforço deve ser, então, o de compreender essas limitações como oportunidades que a vida me oferece para que eu seja cada vez melhor. O que acontece conosco é semelhante ao que acontece com um pântano. Pode pensar, meu Deus, o monstro do pântano sou eu aqui agora. Calma, é isso mesmo. Se olharmos por cima, veremos a água tranquila, calma, sem nenhuma sujeira aparente. No entanto, se mexermos no fundo daquela água, a gente vai ver o quanto de lodo vem à tona. Nosso colega Emmanuel nos disse que não adianta jogar flores nesse pântano para fingir que está tudo bem. O esforço deve ser o de purificar a água. E só se faz isso trabalhando cada uma dessas limitações dentro de nós. Isso é o que chamamos de autotransformação. E quando escolhemos esse caminho, aos poucos, vamos tendo condições de trabalhar limitações cada vez mais profundas que trazemos na nossa intimidade. Coisas que ainda nem percebemos, mas que sempre existiram. E estavam assim aguardando o momento exato para serem trabalhadas. Às vezes, podemos perceber isso como um desestímulo e deixar que isso nos desanime. Mas o caminho é justamente o oposto. Considerando que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, a gente pode se sentir plenamente capaz de seguir em frente, apesar das inúmeras limitações que continuarão surgindo. O esforço, sem dúvida, valerá a pena, porque vale muito mais o trabalho de autotransformação e todos os seus desafios do que uma falsa paz tóxica e meramente contemplativa. Então, galera, não se desespera. Todo mundo está passando por suas atribulações da vida e cada um passa o frio conforme o cobertor que tem. Ser um cidadão do universo é compreender que todas essas dificuldades são convites renovados ao autoacolhimento amoroso. Me autoaceito para me autovalorizar e me autoamar. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara que além da desventura caminha ao léu sem luz, sem pão, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura.
Agora eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo, e ajudando sem cansaço, e subindo passo a passo. Não permitas que o tempo marche em vão. Repara que além a desventura caminha ao léu sem luz, sem pão, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura. Perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfuma o vosso ambiente, o que fazem cá no mundo,
tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo. E com os sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. Segue, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura, consolando a desventura. E a ave que poetiza com seus cânticos maviosos os vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição, a sublime perfeição. Nós marchamos para Deus em eterna ascensão. Na
Ouvimos nesse bloco as músicas Agora e a Ascensão, com a banda Canto e Paz, e Eu Venci, com o grupo Arte Nascente. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é um pequeno livro, mas bem especial, Livro de Respostas, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Este livro traz uma reflexão sobre os nossos problemas de relacionamento uns com os outros, que tantos conflitos e querelas geramos, da vida familiar ao campo profissional, da convivência em sociedade às esferas das nações. Oferta-nos Emmanuel soluções simples para questões complexas. Neste livro de respostas, ciente de que o bem no mundo depende da paz em nós. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a Sociedade Espírita Amigos Irmãos, na rua São Luís, sem número, Planalto Boa Esperança, no Valentina Figueiredo. As palestras públicas às quartas-feiras, 16 horas, e sextas, 19h30. Na cidade de Campina Grande, também na Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Novo Mundo, na rua Riachuelo 954, bairro da Liberdade. As palestras públicas, domingos, 10 horas. Olá, meus irmãos, que maravilha! Novamente estamos aqui juntos, encerrando mais uma edição do programa Semear. Chegamos ao momento da reflexão semanal. Hoje nós trazemos novamente um poema atribuído ao espírito de Maria Dolores com o título Orações Concretas. Nesse clima em que estamos vivendo de tantos desafios, de tantas tribulações, é mais do que nunca bom lembrar a força que tem o poder da oração. Então vamos lá. Com as próprias ações que fazes e arquitetas, tens o ensejo feliz das orações concretas. Muitas preces verbais, com a justa exceção, caem no canto extenso e frio da ilusão. O pão que destinaste ao pobre sem ninguém é a força que te traz o conforto do além. O amparo que oferestes aos recém-nascidos é proteção e amor para os entes queridos. Roupa usada que dês ao filho da indulgência é auxílio aos teus conflitos na existência. Perdão sem condições à ofensa recebida é o socorro do céu que te garante a vida. Em toda parte estão os agentes da luz, acrescentando paz às bênçãos de Jesus. Todo o bem que se faz e do qual não se cansa é bondade, paciência, alegria e esperança.
desde o homem mais nobre aos últimos plebeus, a caridade em si é a presença de Deus. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos de cada estrofe deste belo poema, nos lembrando o que é de fato a verdadeira oração concreta. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos dos ensinos de Jesus, o mestre de nossas vidas, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que possamos nos fortalecer a cada dia, lembrando a mensagem de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sigamos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.